Fala, galera do presencial, galera do YouTube, estamos de volta, não é? Para falar de legislação. Olha como tá bonitinho, tu apagou aqui, tu viu, né? Legislação extravagante. Ele se escorou no meu nome e apagou meu nome. Vou ajeitar aqui, muito bem. Olha que coisa mais linda, faltou só fazer a linha. Então, ó, créditos para o senhor @Israel. Que prepara todo dia o meu quadro, né? O William faltou chegar aqui e fazer a linha, mas tudo bem, eu vou desenhar para ele igualzinha a dele. Aí. Oh. Só deu ruim aqui embaixo, mas tá bonita. Então, vamos lá, né, meu povo? Estamos na reta final também da nossa legislação extravagante. Últimas leis, quase batendo no edital. Próxima semana dá certo. Tá bom? Então, ó, estamos nas nossas últimas leizinhas, bem bonitinhas. E hoje nós vamos começar falando de quê? Hoje nós vamos começar falando do Estatuto do Torcedor, que, professora, que não é novidade, que está aí desde a prova passada, né? Está aí desde a prova passada. Estatuto do torcedor. Professores, daí cai muito? Claro que não, cristão, mas precisa estudar, porque está no edital. Então, ó, precisa estudar, não é um assunto grande, né? Claro, vocês vão responder mais na lógica do que tudo na vida. Então, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Então, vocês vão responder, vou precisar me abaixar e sair da câmera. Pronto. Vocês vão precisar... Olha, vamos olhar agora como é que esse assunto cai nas questões. A senhora tem muita questão disso? Não tem, né? Cai muito? Não cai. Tem que estudar? Tem. Tenho que dar, assim, a mesma importância que eu dou às outras legislações, como, por exemplo, uma Lei Maria da Penha, como, por exemplo, uma organização criminosa, uma lavagem de dinheiro, tóxicos? Não. Mas é bom dar uma estudadinha, né? Por isso que eu deixei de propósito essas leis para o final, porque eu sei que ninguém estuda mesmo isso daqui no dia a dia. Eu já acordei a estudar, já tudo torcedor, ninguém faz isso, não é? Então, ó, vamos ver aqui mais perto da prova, que eu sei que também que vocês não vão ficar revendo isso daqui. Quando chegar o dia da prova, pelo menos se lembra, porque vi um dia desse, me lembro que a professora falou. Não é assim? Hoje também não vamos esticar demais no quadro, não tem necessidade. E aquela pegada que vocês já sabem, vamos respondendo as questões e colocando a teoria em cima das questões, tá certo? Ó, a primeira questão, ela já traz aí 1, 2, 3, 4, 5 afirmativas, tá certo? Eu não quero que vocês olhem todas, já vamos começar descartando 3. Por quê? Porque não tem nada a ver aqui com a aula de hoje, é outra coisa, a parte vai exigir conhecimento desnecessário, mas, ó, nós vamos colocar aqui, só se estão certo ou errada, para achar o gabarito das outras. Eu quero que vocês analisem só a afirmativa de número 4 e a afirmativa de número 5, que são aquelas relacionadas propriamente à figura do Estatuto do Torcedor. Dessas 3 aí, não, depois eu coloco se estão certo ou estão errado, porque senão vocês já acham gabarito, né? Vamos para a afirmativa de número 4. Olha o que é que ela vai dizer. Segundo o Estatuto do Torcedor, as entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, respondem solidariamente com as entidades detentoras do mandado de campo e de seus dirigentes, independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedores que decorrem da falhas de segurança nos estádios. Vocês vão ver que isso daqui não vai fugir da letra da lei. Isso daqui não vai fugir muito da letra da lei, não. Então, o examinador ele não vai criar uma questão com base na doutrina em cima do estatuto não tem, do torcedor. Tá lá ou não tá, certo? Então, ó, tem coisa que a gente vai mais pela lógica, vocês vão ver. Nesse caso aí, vocês vão grifar algumas palavrinhas de que as entidades responsáveis pela organização da competição, bora colocar aqui, né? Vamos já começar a usar o quadro. Ó, entidades responsáveis pela organização daquele jogo, daquele negócio, bem como seus dirigentes, tanto as entidades como os dirigentes
dessas entidades, o que que acontece aqui? Eles vão responder, certo? Eles vão responder, ó, solidariamente. Eles vão responder solidariamente. O que que é isso, professora? Responsabilidade solidária. É mais ou menos assim. O William e o Israel, eles têm uma responsabilidade solidária, imagina, de indenizar o Daniel. Então, vai fazendo mais ou menos assim, ó. O que eu puder tirar do dinheiro do William, né, que eu tô falando de indenizar, eu tiro. Acabou o dinheiro do William, passa pro outro solidário. É como se fosse dois em um só, né? Então, ó, acabou o dinheiro ali de um, pega o dinheiro do outro, aí junta e indeniza. Então, a responsabilidade, ela é solidária, certo? Quando eu estou falando dessas entidades responsáveis pela organização da competição para ficar bonitinha, né? Da competição. Entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes, eles respondem solidariamente com as entidades detentoras do mandado de campo e os seus dirigentes. Ou seja, com as entidades, a responsabilização é solidária. Com as entidades, agora, ó, detentoras de campo, certo? E os seus dirigentes. Professora, precisa saber o conceito desse negócio aí? Não precisa. Precisa saber que essa responsabilização, ela é o quê? Solidária, certo? Essa responsabilização, ela vai ser solidária. E, ó, presta atenção no finalzinho. Independentemente da existência de culpa. Quando eu falo independentemente da existência de culpa, vocês já podem considerar como sendo uma responsabilidade objetiva. É aquela que eu não preciso analisar o dolo ou a culpa. Então, ó, nesse caso aqui, se houver falha de segurança no estádio, certo? Se houver falha de segurança no estádio, já cabe ao torcedor o direito, né? O direito aí de ser indenizado. Então, a responsabilização cabe tanto das entidades de organização como dessas entidades detentoras de campo. E essas responsabilidades são o quê? Solidárias entre essa e essa, independentemente de culpa. Tá correto. Vocês vão encontrar isso daqui tanto no artigo 15 como no artigo 19, certo? Tá corretíssima. Aí vem a quinta. O Estatuto do Torcedor prevê, dentre as penalidades aplicáveis às entidades de administração do espaço, a liga ou a entidade de prática desportiva que viola as normas instituídas naquele diploma, o impedimento de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal. Também está correta. Letra da lei do artigo 37, certo? Então, com isso, ó, só para completar o gabarito, eu disse que vocês desconsiderassem isso daí que está lá em cima. Essa daqui está correta pelo gabarito da banca. E essas duas estão erradas. Isso daqui não influencia muito para a gente. Eu queria que vocês aproveitassem só esses outros itens. Estou respondendo aqui só a critério de possibilidade de achar o gabarito. Então, nesse caso, ó, teremos como corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5. Com isso, tu já pode marcar a letra C, não é isso? 1, 4 e 5. 2 e 3 estão erradas, mas elas saem aqui do nosso estudo. Tá certo? Então, ó, letra C é o gabarito da primeira. Beleza? Segunda questão, podemos? Vamos para a questão de número 2. A respeito do Estatuto do Torcedor, assinale a opção correta. Então, ó, bora lá, vamos ver a letra A. A entidade responsável por organizar competição não é obrigada a disponibilizar médico e ambulância para os torcedores presentes nas partida, né? Presentes e partidas, né? Presentes nas partidas, não. Presentes e partidas. Nesse caso, galera, o artigo 16, lá no inciso 3º, ele vai trazer essa ideia, certo? Ó, disponibilizar um médico e 2 enfermeiros, padrão, né?
para cada 10 mil torcedores presentes à partida. Então, se eu tiver a cada 10 mil pessoas que estiverem ali naquela partida, eu tenho que disponibilizar o quê? Um médico e 2 enfermeiros. É dever dessas entidades responsáveis. Tá? A letra de lei do artigo 16, parágrafo 3. Então, ó, inciso 3. Então, quando a letra A diz que não é obrigada, ela é obrigada sim. Lá no caput diz que é um dever. Tá certo? Diz que é um dever. Letra B. Os ingressos para a partida integrante de competição profissional devem estar à venda para o torcedor partícipe até 48 horas antes do início da respectiva partida. O Estatuto do Torcedor, ele também trata dessa antecedência quanto à venda de ingressos. Mas a letra B está errada, de acordo com o artigo 20, por quê? Porque aqui, ó, a antecedência não é de 48 horas, não. A antecedência será de 72 horas. Artigo 20 traz isso. 72 horas, certo? Letra C. O torcedor tem direito à divulgação durante a realização da partida da renda obtida pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores pagantes e não pagantes. Olha aí, ó. O artigo 7º traz essa previsão também, como sendo direito do torcedor. Então, o próprio artigo 7º, ele traz isso. É direito do torcedor as divulgações durante a realização de partida de rendas obtidas pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores pagos e não pagos por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no estádio e que se realiza a partida, pela entidade responsável pela organização da competição. Professor, eu nunca vi passando no telão lá do jogo o que eles arrecadaram de ingressos. Sim, mas a lei diz que tem, né? A lei diz o Estatuto do Torcedor, diz que tem. Como tu já sabe, nessa altura do campeonato, eu não preciso mais te dizer que a teoria e a prática são duas coisas bem conflitantes. Então, nesse caso, está correta a letra C, pela própria redação estabelecida no artigo 7º. Isso daqui é a redação do artigo 7º, certo? E a D. Os estádios com capacidade superior a 5 mil pessoas devem manter central técnica de informações com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento do público presente por imagem. Também letrinha de lei do artigo 18, o erro aí na questão está em dizer que é superior a 5 mil pessoas, superior a 10 mil pessoas, tá certo? Vocês já estão vendo a partir da análise desses itens que isso aqui não vai fugir da letra da lei, né? Então não tem nem como esticar muito esse negócio. É assim, grifando o erro, os artigos que foram cobrados da D18. Artigo 18. Então, grifando o que está errado, os artigos que caem, fazer aquela revisão véspera de prova, né? É isso. Essas leis aqui, nem muitas questões vocês acham. Vamos lá para a letra E. Não é, tudo bem com o senhor? Não apaga a luz, não. Não é direito do torcedor ter os árbitros de cada partida escolhido mediante sorteio. Claro que é, para depois não estar chamando o juiz de ladrão, né? Então é sorteado. Não é isso, Matheus? Então, não é direito do torcedor, é direito sim. Artigo 32. É direito sim ter o árbitro definido por sorteio, que é para garantir a imparcialidade daquele árbitro. Beleza? Então, aí também, gabarito, letra C. Certo? Tudo bem? Terceira. Relativamente às disposições do Estatuto, é correto afirmar que, letra A, para os efeitos do Estatuto do Torcedor, somente as entidades detentoras de mandado de campo é que se equiparam ao conceito de fornecedor. Nesse caso, esse conceito de fornecedor está lá no artigo 3º, certo? Está lá no artigo 3º. Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da lei, a entidade responsável pela organização de competição, bem como a entidade de práticas desportivas detentoras de mandado
de jogo. Então, a letra A, quando ela traz somente essas entidades detentoras de mandado de campo, tá errada. Tá errada. De acordo com o artigo 3º, que traz esse conceito. Letra B. A responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é do poder público por meio dos órgãos de segurança pública. Ó, a responsabilidade pela segurança do torcedor vai ser do poder público. Tu foi assistir o jogo, quem cuida da segurança daquilo dali é o Estado. É isso? Na verdade, tá errado quando ela diz assim, ó. É do poder público por meio dos órgãos de segurança pública. A responsabilidade aí, com base no artigo 14, não é do poder público, é da entidade da prática desportiva, certo? É da entidade da prática desportiva, artigo 14, e não do poder público, certo? Coisa fácil. Sei, é fácil, né? Assim, ninguém estuda. Não, claro que ninguém vai acordar um domingo de manhã, vai estudar o Estatuto do Torcedor. Mas não é difícil, dá para né? Dá para ir pela lógica, às vezes dá certo. Sei. Eu também concordo. Penal português, tá todo torcedor, menino. Que história é essa? Mas caiu no edital, caiu no edital passado. A legislação extravagante desse ano, né? Veio melhorzinha. Ano passado vieram o quê? 43 leis, não foi? Ave Maria, já pensou? 43 leis aqui, Deus o livre. Se não me falha a memória, caiu questão do Estatuto do Torcedor na prova passada, não caiu? Caiu uma questão. Eu me lembro pra gente, não foi? Pra inspetor? Pois é, vem mais compactozinho, porque o passado, Ave Maria. Compensação da PM, né? Pelo amor de Deus. Letra C. É que nem o povo diz, a Polícia Federal do Ceará, a nova PM, o edital. C. A defesa dos direitos do torcedor se opera apenas por meio dos órgãos de defesa do consumidor. Ó, órgãos de defesa do consumidor no Estatuto do Torcedor tem, é assim mesmo, mas tá errado, porque ela diz apenas, certo? Apenas por meio de órgãos de defesa do consumidor e o próprio Estatuto do Torcedor. Então, ó, não é só órgãos de defesa do consumidor não, tá certo? Isso daí tá lá no artigo 40. Quando ele diz apenas, está limitando. D. É possível que o mau torcedor, por provocação do Ministério Público, se veja impedido de comparecer às proximidades, bem como ao próprio evento desportivo, pelo prazo máximo de 3 meses. E aí, meu povo, o mau torcedor, existe isso? O mau torcedor dele ser impedido, nesse caso, deixa eu apagar aqui esse negócio. É bom isso daqui que eu pergunto, aí não tem como a pessoa, não, é assim, é 3 meses, é sempre... Ninguém, né? Muito bem, o senhor é afiadíssimo. Ó, no caso do mal torcedor, deixa eu colocar do jeito que tá aqui. O mal torcedor, por provocação do MP, né? Ó, vou colocar aqui, bem bonitinho, coisa bem colorida. Por provocação do Ministério Público. Por provocação do Ministério Público, se veja impedido de comparecer às proximidades, bem como ao próprio evento desportivo, pelo prazo máximo de 3 meses. O impedimento aqui, meu povo, o impedimento desse mal torcedor, na verdade o item está certo, ele só erra quanto ao prazo, como o Daniel bem falou, será de 3 meses, será de 3 meses até 3 anos, certo? Então, será de 3 meses até 3 anos. Artigo 41, parágrafo 2º. Então, existe isso dele ser impedido porque ele é um mau torcedor? Na lei, sim, né? Porque senão acho que ficaria um pouco complicado na prática esse negócio. O que seria um mau torcedor? Aquela pessoa que sai gritando, fazendo baderna. Não tem no jogo. Briga, né? Faz confusão. Joga.
esculhamba o juiz, né? Joga uma dinamite. Então, faz parte. Joga uma dinamite ali. Então, é isso. É. Não, pera. É não. Pois é, por isso que eu tô dizendo. Porra, então. É o mau torcedor. Não é não, senhor Daniel. Eu também não achei que não. Muito bem, eu anotei que é errado, depois a gente procura, porque não é não. Se tu achar aí, tu me diz. Não é, Matheus, é desse jeito, é o mau torcedor. Tu, sim, eu também já passei por isso de jogo. Le- Letra, não, prova não, mas como um todo, letra E, que só poderia ser a letra E. A entidade responsável pela organização da competição apresentará ao Ministério Público previamente à sua realização os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem utilizados nas competições. Agora sim, correto? Letra de lei também, né? Aí, deixa eu conferir aqui, que é o artigo 23. As entidades responsáveis pela organização da competição, nananã, artigo 23, tá certo? O artigo dessa daqui que eu botei na lousa não corresponde. Quem achar aí, valendo um ponto. Letra E é o gabarito da questão de número 3. Posso passar para a quarta? Tudo bem? Tudo certo? Pronto. O Estatuto de Defesa do Torcedor define como crimes as condutas abaixo, exceto, quando eu falo de crime, está tudo lá no artigo 41. Artigo 41B, artigo 41C, artigo 41E. Então, se vocês abrirem aí, vocês vão ver a ideia dos crimes, começando no 41B e vai até o 41G, certo? Então, bora lá. Letra A. Invadir local restrito ao cometimento em evento. Invadir local restrito ao competidores. Onde foi que eu vi essa palavra? Em eventos esportivos. Oi. 39A. Artigo 39A. A torcida organizada em evento esportivo promoverá tumulto, praticar e incentivar a violência, invadir local restrito a companheiros, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas, será impedida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Isso daí. Hã? Exato. Viu? Tá por aí, tá por aí. Letra. O que é que eu li mesmo? Sim. Invadir local restrito, bem pontuado esse negócio aí que tu disse, esse artigo aí que tu falou, que é novidade, né? 2019. Letra A. Invadir locais restritos aos competidores em eventos esportivos. Invadir local restrito é crime, sim, aqui dentro do Estatuto do Torcedor. Tu vai fundamentar no artigo 41B, certo? Tu vai fundamentar no artigo 41B. A letra B, tu não marca porque eu quero aquele que não é crime. B. Fraudar por qualquer meio o resultado de competições esportivas. Se tu tá fraudando, quem ganhou foi o time A, tá dizendo que é o time B, né? Nesse caso aí é crime sim. Artigo 41 é. Artigo 41 é. Letra C. Prometer vantagem não patrimonial com o fim de alterar o resultado da competição desportiva, né? Tá oferecendo propina. É crime dentro do Estatuto do Torcedor? É. Artigo 41D, certo? Artigo 41D. Vamos para a letra D. Aceitar para si vantagem patrimonial com o fim de falsear o resultado da competição esportiva. É quase uma corrupção passiva dentro do jogo. Então, nesse caso aí, artigo 41C. Também é crime, só poderia ser a letra E. A letra E ela é bem confusa, mas não configura crime e é o gabarito. Vamos ver aqui. Constranger, mediante violência ou grave ameaça, dirigente de entidade responsável pela organização da competição
com fim de falsear o resultado do evento esportivo. Ela leva meio que para uma coação, ela leva meio que para uma extorsão, não é isso? Mas, enfim, não configura crime dentro do Estatuto do Torcedor. Como eu falei para tu, começa lá no 41B e vai até o 41G, tá certo? As condutas criminosas. E essa daí não se encaixa. Não se encaixa. Certo? Tudo bem? Pronto. Vamos para a quinta. É desse jeito. É só marcando o que cai, depois a revisão, porque tem para onde correr dentro do Estatuto do Torcedor, não. Vai ter doutrina do Estatuto do Torcedor, não. É a letra da lei e pronto. E acabou-se. Quinta. A respeito do Estatuto dos Torcedores, assinale a alternativa correta. Ó, a compra para uso próprio de ingresso de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete é conduta atípica. A compra lá na mão do cambista. Será que é conduta atípica? Não sei. Vamos ver a B. A compra para uso próprio de ingresso de evento esportivo por preço superior ao estampar no bilhete é conduta típica, mas não ilícita. Ah, vai falar a mesma coisa todos, né? A compra, não sei o quê, nananã. Então tem que ir direto ao ponto. Nesse caso, como eu falei para vocês, os crimes estão previstos lá do artigo 41B até o artigo 41G. E o gabarito dessa questão bonitinha é que, de fato, se tu tá comprando lá do lado de fora, sem ser na bilheteria, né? E aquele valor tá maior do que o valor original, isso daí vai ser conduta atípica, certo? O gabarito da banca não cancelado, não desatualizado, não nada, é que a conduta é atípica, certo? Beleza. Podem até conferir aí no sistema, que é desse jeito mesmo. Vamos para a sexta. A sexta que é aquela afirmativa incorreta. Letra A. Segundo o expressamente previsto pela lei do Estatuto do Torcedor, é assegurado ao torcedor o direito de receber do ouvidor da competição as respostas às sugestões, propostas e reclamações que encaminhou no prazo de 30 dias. Menina, é tão engraçado esse estatuto, tanta regra que a gente nunca viu na vida, assim, na prática, né? Quem quer pedir informação, criatura? Não tem não, mas, ó, tá correta. É direito dele sim, tá certo? É direito dele sim, tá certo? Não marque não que eu quero é errada. Letra B. Segundo o expressamente previsto no Estatuto do Torcedor, é direito do torcedor que os órgãos da justiça desportiva, no exercício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade, da iniquidade e da independência. Ó, exatamente. Iniquidade, não tem essa iniquidade. Que chave é iniquidade? Eu sei lá o que acho é. Mas, ó, não tá aí, não. Tá certo? O artigo 34. Hã? Exatamente, era isso mesmo. Aí, um ator, cara, é o cara, né? Então, ó, nesse caso, tá, era só voltar o conceito. Muito bem, Matheus, muito bem pensado. Então, 34. Se não for o artigo que eu disse, tu me diz. Tu é meu assistente técnico, meu assessor parlamentar, tá certo? É direito do torcedor que os órgãos de justiça, no exercício de suas funções. Aí, é isso mesmo, né? Que é? Ah, ixi, Maria. Mas não é de mim, é do governo, então é com o Lucas Neto. Então, ó. É voluntário, garoto. Segura, nananana, direito do torcedor. Pronto, eu vou botar aqui os princípios, né? Vou botar aqui. Direito do torcedor. Os princípios bem bonitinhos que estão contidos lá no artigo 34. Impessoalidade, moralidade e celeridade. Então, ó. Impessoalidade, moralidade, né? A cadê? Serenidade, publicidade e independência. Celeridade, eu disse o quê? Serenidade. Celeridade
Exatamente. Publicidade e a eficiência. Professora, tem tudo isso daí lá nos princípios, mas não tem esse negócio de iniquidade. Então, ó, não tem iniquidade. Impessoalidade, moralidade, celeridade, publicidade e independência. Onde é que eu botei eficiência, menina? É independência, criatura. Eu tô botando os princípios da administração pública. Independência, né? Não é. O limpe. Dência. Vendo como eu me lembro do limpo? E se caiu o limpo na prova, eu sei. Se caiu outra coisa. Então, ó, nesse caso, a letra B tá errada porque ela traz esse negócio de iniquidade. Tá errada por isso, com o artigo 34. Aí vem a C, que tá certa, mas nós vamos ler por quê? Porque nós vamos. Letra C. Segundo expressamente previsto no Estatuto Torcedor, a função de ouvidor da competição poderá ser remunerada pelas entidades de partida desportiva participantes da competição. Olha aí, tu trabalha aqui, sou ouvidor da competição, ganho dinheiro. D. Pois é. Não, tem coisa aqui que a gente nunca viu, né? Vou pedir informações aqui sobre o negócio 30 dias, né? Então, segundo o expressamente previsto pela lei, o Estatuto Torcedor, é dever das entidades responsáveis pela organização da competição disponibilizar um médico e 2 enfermeiros padrão para cada 10 mil torcedores presentes na partida. Ó, é aquela regrazinha que eu disse para vocês, que é um deverá. Na outra questão, traz como sendo uma possibilidade. Não é uma possibilidade, é um dever, não é? A cada 10 mil torcedores, eu tenho que ter o quê? Um médico e os 2 enfermeiros, certo? Pois, foi no concurso passado. Foi, não foi? Se não me falha a memória, no concurso passado caiu uma questão de estatuto do torcedor. Pegava lá 43 leis. Aqui é aquele estatuto do torcedor. Com 42 outras leis, né? Aí caiu. Se não me falha a memória, caiu sim. No edital tinha. Beleza? Sexta questão, como sendo a letra B. Beleza, não, tu não botou ali, menina. Então, ó, letra B. Vamos, esse gabarito é tão bonitinho, né? Tão organizadinho aí. Vamos para a próxima. Questão, sou cheia de assessores. Eu tenho um assessor que faz a linha, que hoje ele não veio fazer a linha. Tem outro assessor que bota o gabarito. Estou cheia de assessores. O outro que procura os artigos. Vamos lá, para a sétima questão. Com base no disposto nas legislações referentes ao Estatuto da Defesa do Torcedor, a proteção às vítimas e testemunhas de crime e ao regramento que regula a identificação no âmbito do processo criminal, assinale a alternativa correta. Já vimos tudo isso. A proteção à testemunha, a identificação criminal e agora estamos no Estatuto do Torcedor. Então, não dá para errar. Letra A. Independente, ó, vimos ontem, viu, seus bonitos? Independentemente da identificação civil, deve-se proceder à identificação criminal dos indiciados em crimes de homicídio doloso, crimes contra a liberdade sexual, crimes contra o patrimônio praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e crimes de falsificação de documento público. Certo ou errado? É errado. O que é que nós vimos ontem? Nós vimos as regrinhas onde eu vou proceder à identificação criminal. Então, quando tem assim, independentemente da identificação civil, eu vou para a identificação criminal? Não. O civilmente identificado, em regra, ele não vai ser identificado criminalmente, não. Não é isso? Pronto. Então, tá errado. B. A identificação civil poderá ser atestada mediante a apresentação de carteira de identidade, essa aqui acho que foi ontem, né? Carteira de trabalho ou funcional, bem como passaporte válido, excluídos quaisquer outros documentos, porquanto não elencados taxativamente na legislação de referência. Lá, a lei da identificação criminal do civilmente identificado traz um rol taxativo e neles eu só posso ter a apresentação da carteira de identidade, carteira de trabalho e a funcional, é assim? Não, né? Para começar, a carteira de trabalho aí já saiu em 2019, não foi? Vocês viram isso ontem. Então, a letra B tá
errada. Lembrando que o rolzinho daquilo que é considerado documento está lá no artigo 2º da 11.037. C. Aos condenados em cumprimento de pena e aos indiciados ou condenados sob prisão cautelar, aplica-se as medidas de proteção às vítimas ou testemunhas de crime, desde que demonstrada sua relevância como garantia da produção de provas. Também já vimos isso. A pessoa está presa, eu vou garantir aquela regrinha das leis de proteção às testemunhas a eles? Não, eles são o quê? Excluídos. Lembra? Eles estão excluídos, aquela galera que está presa. Por quê? Porque não tem um comportamento adequado, condizente com a aplicação das medidas. Então, eles são excluídos. Eu posso ter a vítima, a testemunha, a família da vítima, né? Lembram? Mas aquela pessoa que está presa, não. D. Compete exclusivamente ao Ministério Público a deliberação sobre ingresso ou exclusão de beneficiado em programa de proteção à vítima, vítima e testemunha. Não é exclusivamente ao Ministério Público, é do Conselho Deliberativo, certo? É do Conselho Deliberativo. Deixa eu só com o erro da C. Que eu vou aplicar àquela pessoa que está presa as regras de proteção à vítima e à testemunha? Eu não aplico, entendeu? Lembra? Naquele negócio lá, eu não aplico às vítimas e testemunhas. Então, ó, então, ó, a letra, eu tô lendo ali o artigo ali. Então, a letra D, quando ela diz compete exclusivamente ao Ministério Público, não é exclusivamente ao Ministério Público. Também tem um Conselho Deliberativo. Então, a letra D está errada. E só poderia ser a letra E que diz o seguinte. Sendo a entidade responsável pela organização de competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do denominado mandado de jogo, equiparada à figura do fornecedor, a ela aplica-se as sanções da legislação costumeirista e que se refere à responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviço. Menina, tá correta, tá certo? Tá correta. É a responsabilidade na má prestação de serviço. Objetiva. Quando tem responsabilidade objetiva, independentemente, vocês estudam isso lá no direito administrativo, não é? Responsabilidade civil do Estado, vocês estudam essa responsabilidade objetiva e subjetiva. Quando é objetiva, é aquela que independe da comprovação de dolo ou culpa, não é assim? Pronto. Não que eu ainda me lembro de direito administrativo, mas que eu me lembre, é isso. Vamos para frente. 8ª questão. De acordo com o Estatuto do Torcedor, assinale a alternativa correta. Comete crime previsto no Estatuto do Torcedor o agente que incitar a violência em um raio de 8.000 metros ao redor do local de realização do evento esportivo. Está ali encostado no estádio incitando a violência, esculhambando outro time. Vai ser crime? Vai, mas está errado? Tá. Por quê? Porque o raio aí não é de 8.000, é de 5, certo? Artigo 41B. Artigo 41B. Vai trazer essa previsão. Promover tumulto praticando ou incentivando violência no raio de 5.000 metros ao redor do local de realização do evento esportivo. Então, o erro está nos 8.000 metros. São 5. Artigo 41B, parágrafo 1º, inciso 1. 2B. Na sentença penal condenatória referente ao crime de cambismo previsto no artigo 41B, o juiz deverá converter a pena de reclusão em pena impeditiva de comparecimento à proximidade do Estado, bem como a qualquer local que se realize o evento desportivo, pelo prazo de 3 meses a 2 anos. O prazo aí será que é de 3 meses a 2 anos. Nesse caso aqui, evento pelo prazo de 3 meses a 3 anos, de acordo com a gravidade da conduta. Então, tá lá no parágrafo 2º do artigo mencionado aí, que é o 41B. Não é 3 meses a 2 anos, é 3 meses a 3 anos. C.
Quanto à pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio, a sentença deverá determinar ainda a obrigatoriedade suplementar de o agente permanecer em estabelecimento indicado pelo juiz no período compreendido entre 2 horas antecedentes e 2 horas posteriores à realização da partida de partidas de entidades de práticas o quê? Desportivas. Ó, na conversão da pena, 2 horas, nananana. É o parágrafo, vou ler de novo não, que eu acabei de ler, é a letra da lei, certo? Essa questão aí, essa item C, é a letra da lei, tá no 41B, lá no parágrafo 4º, tá correta. No 41B, parágrafo 4º, é letra de lei, tá certo? E aí vem a D. No crime de facilitação ao cambismo, a pena será aumentada de metade se o agente for servidor público, dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva. Nesse caso, vai ter aumento de pena? Vai, mas não é de metade. É de 1/3 até a metade. Está lá no 41G. É de 1/3 até a metade, certo? Reclusão, 41G. A pena será parágrafo único, de 1/3 até a metade, se o agente for servidor público. É o parágrafo único do 41G. 1/3 até metade. E a letra E. Na sentença penal condenatória referente ao crime de cambismo previsto no 41B, o juiz deverá converter a pena de detenção em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio. Na verdade, está quase bonitinha, está quase correta, se não tivesse a palavra detenção. É reclusão. É o parágrafo 2º do 41B, certo? Então, ele converte a reclusão na pena de ele não comparecer às proximidades do estádio. Ao invés de tu ir preso, tu só não vai mais comparecer às dependências, às proximidades do estádio, certo? E a 9ª questão para fechar, tem 3 itens aí, três coisas, parênteses. E aí nós vamos analisar estes parênteses para fechar essas questõezinhas do Estatuto do Torcedor. Como eu disse para tu, tem pouca coisa. Então, eu escolhi colocar mais questões daquilo que mais cai. Por exemplo, o CTB. Entre CTB e o Estatuto do Torcedor, o que é que mais cai? O CTB, né? Então, ó, bora para a 9ª. A lei, né, que Estatuto da Defesa do Torcedor, estabelece regras para a segurança de eventos desportivos. Primeiro itemzinho aí. Os organizadores de eventos desportivos Os organizadores. Eu vou parar com essa mania de ler as 2 primeiras palavras, porque não tem condições. Os organizadores de eventos desportivos de grande porte ficam desobrigados a garantir a integridade física do público presente. É pela lógica. Se a pessoa está organizando o evento, ela é desobrigada a garantir a proteção nessa integridade física, claro que não é desobrigado, não é? Claro que não é desobrigado. Artigo 13, meu assessor parlamentar, se o artigo não tiver certo, você me diga. Então, ó, aqui a primeira tá falsa, porque ela diz que serão desobrigados. 2, segundo coisa aí. Os organizadores de eventos desportivos de pequeno porte, para garantir a integridade física do público presente, devem solicitar apenas que os hospitais mais próximos fiquem de sobreaviso. Ó, tá errado, né? O que é que nós vimos já cair 2 vezes hoje? Que eles serão obrigados, o artigo 16.3 traz, que eles serão obrigados a fornecer o quê? O médico, aqueles 2 enfermeiros, não é? De acordo com a torcida, a cada 10.000 torcedores. Então, apenas que os hospitais mais próximos fiquem de sobreaviso, está errado. Não é só isso que ele tem que fazer, não. Para garantir aqui a integridade física da galera, não é só isso. Terceiro, os organizadores de eventos desportivos de grande porte devem garantir a segurança do público presente, contratando empresas privadas devidamente credenciadas. Correto, né? Tem que garantir a proteção da galera, tá certo, certo? Então, ó, nesse caso as 2 primeiras estão erradas e a última está certa, só poderíamos ter como gabarito correto a letra D. Certo, senhores? Então, ó, 9 questõezinhas
do Estatuto do Torcedor para vocês, né? Não vão chegar na porta e dizer que não viram. Viram. Vai que cai esse negócio do médico e os 2 enfermeiros aqui. Viu como cai várias vezes? O que mais caiu? E agora, posso apagar a louça, o quadro. Vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, certo? Vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, que também não é muito pequeno, não vai dar tempo de ver tudo, mas nós vamos ver o que mais cai, com algumas questõezinhas bonitinhas, não é? Ah, professora, eu comprei o produto, veio vencido, chama o Código de Defesa do Consumidor. Ah, professora, aqui está no enriquecimento, está vendendo um preço muito alto, acima do que vale. Chama o Código de Defesa do Consumidor. Você, como um todo, como consumidor final, né, tem direito a essa reclamação. Resolve-se a maioria das coisas aonde? No PROCON, não é? No PROCON. Pronto. Então, ó, deixa eu já começar aqui essa primeira questão a ler para vocês. Quem é que é considerado consumidor? Olha o artigo 2º aqui do Estatuto, ou do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Então, para ser consumidor, certo? Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Para ser considerado consumidor, tu pode ser tanto uma pessoa física, não é isso? Como uma pessoa jurídica. O objetivo concurso, pessoa jurídica, contratou um serviço de internet que foi mal prestado. A internet não carrega nada, nem vieram coisa da internet. É ou não é? O objetivo concurso é ou não é considerado um consumidor? É, né? Porque ele é o quê? Ele é o destinatário final daquela prestação. Ele é o destinatário final. Tu comprou um negócio no mercantil, um iogurte, um litro de leite, e veio estragado. Tu é o destinatário final, pessoa física, tu é considerado o quê? Consumidor, não é? Coisa, Ave Maria. Veio com som da cáustica, né? Então, ó. Só uma parte? Tem lá só o CDC, não? Tem só uma parte? Tá limitando a parte? Eu acho que não tá, não. Confere aí, meu assessor. Ó, 10ª questão. Sobre a responsabilidade, se fosse uma parte, nós vamos ver todinha aqui agora. Sobre a responsabilidade do fornecedor de serviço, assinale a alternativa correta. Letra A. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados a consumidores por informações insuficientes sobre sua fruição e riscos. E aí, tu tá fornecendo um produto, né? E aí aquele produto tem ali no rótulo, tem que ter as informações. Por exemplo, contém lactose. E tu não colocou ali. Aí a pessoa que tem intolerância à lactose comprou o produto, ela não é prejudicado como destinatário final? É. Então, nesse caso, o fornecedor, ele vai ter responsabilidade por essa má prestação de informação? Sim ou não? Informações insuficientes? Olha o que é dito no artigo 14. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Ali causa ou não causa risco? Por exemplo, nesse caso que eu acabei de falar, que tem leite lá no negócio e não tem informação? Sim. Então, ó, o fornecedor, ele vai responder independentemente da existência de
culpa, independentemente. Se está incompleta aquela informação, se é uma má prestação de serviço, ele responde, artigo 14. Então, ó, nesse caso aí, o item A já está correto. Artigo 14, certo? Vamos para o item B. O serviço é defeituoso, mesmo fornecendo a segurança que ele se pode esperar, quando não atender às circunstâncias relevantes esperadas pelo consumidor, quando da formação da sua convicção. Ó, nesse caso aqui, o serviço defeituoso, ele está previsto lá no parágrafo 1º, certo? Também desse artigo 14. O erro está em dizer assim: o serviço é defeituoso mesmo fornecendo a segurança que ele se pode esperar. Não, ele vai ser defeituoso quando ele não fornecer a segurança que eu tenho que esperar dele. Por isso é que ele tem um defeito. Ele não fornece o quê? A segurança que eu espero naquele serviço. Está no parágrafo 1º do artigo 14. O erro está mesmo fornecendo, é quando não fornecer. Letra C. O fornecedor de serviço não será responsabilizado quando provar culpa concorrente. Ó, o que é isso? Quando eu tenho a ideia do fornecedor, certo? De serviço, vocês já viram que ele é responsabilizado independentemente da culpa dele, né? Então, aqui, ó, cabe responsabilidade independente de culpa, ou seja, ele não informou os riscos que aquele produto ali tinha ao destinatário final, ao consumidor. Independentemente de culpa, só pelo fato dele não ter informado, ele já responde, né? Professora, mas cabe alguma isenção dessa responsabilidade? Cabe quando é que ele, por exemplo, não vai responder aqui. Nesse caso, ele não vai ter essa responsabilidade. Quando ele provar, ó, salvo quando ele provar que a culpa ela foi exclusiva da vítima, não, da vítima é o penal, como é que tá escrito aí? Nesse caso, é a 11, né? A 11, letra B. É a letra B que eu tô lendo? É a 10, né? Letra C, pronto. Exclusiva do consumidor. Exclusiva do consumidor. Na minha cabeça, eu leio culpa exclusiva, eu já venho culpa exclusiva da vítima, é automático no direito penal. Então, ó, nesse caso aqui, ele livra a cara dele quando ele comprovar a culpa exclusiva do consumidor. Por que que a letra B está errada? Porque ela diz ainda... cadê? Não é 10. Porque ele diz que responde quando ele provar a culpa concorrente. O que que é a culpa concorrente? Ele tem um pouco de culpa e o consumidor tem um pouco de culpa. A culpa é concorrente, é dividida. Não. Culpa concorrente não isenta a cara dele, não. Ele só vai livrar a cara dele quando a culpa for exclusiva. Ele não tem culpa nenhuma, é exclusiva da vítima, certo? Do consumidor. Artigo 14, parágrafo 3º. D. Ixi, tem só os crimes, é? Erro da professora, tem só os crimes. Separei aqui nas questões? Não separei só os crimes, generalizei. E agora? E agora vai ter que ver. Pois é, eita. Então, ó, galera, aqui, tá dizendo aqui, né, que lá tem só dos crimes contra a relação de consumo. Separei aqui? Não separei. O que é que nós vamos fazer? Vamos pular essa parte todinha? Não vamos, senão ela vai acabar já já. Então, não, acredito no senhor. Então, ó, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver assim mesmo, né? Nós vamos ver assim mesmo. Vai sobrar uma aulazinha bonitinha e a gente reforça nos crimes, tá certo? Senhor Daniel, e a gente reforça nos crimes. Beleza? Pronto. Vamos para D, então. Vocês vão anotando e quando você cair no outro concurso, já sabe. D. A responsabilização pessoal dos profissionais liberais será apurada como regra
independentemente da verificação da culpa. Ó, quando eu estou falando aqui da responsabilidade dos profissionais liberais, não é independentemente da comprovação da culpa, não, certo? É mediante. Mas então vamos fazer assim, vamos pular logo para outra matéria e a gente deixa isso aqui pro final, né? Para ganhar tempo. Não é assim? Pronto. Então, ó, depois a gente volta com essa regra aqui do Código de Defesa do Consumidor, certo, galera? Vamos passar para o CTB. CTB tá limitado? Tá não. Ou se tiver também aí lasca. Não tá não, né? Beleza? Ó. Pronto. Posso pagar isso aqui? E a gente volta. E aí vamos para o CTB e a gente vê essa regrinha lá no final. Aí quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser aproveitar, não aproveita. E vamos para o CTB. Tá certo? E aí, assessor parlamentar? Tudo certo? CTB, tá limitado não? Assessor jurídico. E aí, meu assessor jurídico? Tá limitado não, né? CTB? Vamos lá, então. Vamos pular, então, lá para a questão de número 20. Aí, vamos deixar essas regrinhas aqui para o final da aula, certo? Vou deixar esse resto aqui de CDC para o final da aula. Vamos para 20. Ó, Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Questão de número 20. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9.503, de setembro. Assim, é correto afirmar que, letra A, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do sistema estadual de trânsito, e este, combatendo no âmbito das respectivas competências, adota as medidas destinadas a assegurar este direito. O trânsito nos órgãos de entidades competentes do sistema estadual de trânsito, CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O Brasil é um estado? Não, né? Então, nesse caso, é o Sistema Nacional de Trânsito e não estadual. Está previsto lá no artigo 2º. Agora eu vou abrir aqui o CTB, que nós já pulamos para o CTB. Está lá no artigo 2º, certo? Sistema Nacional de Trânsito e não estadual. O assessor parlamentar, olha os artigos. Letra B. Os órgãos de entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a letra B já responderia a letra A, né? Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente, sendo necessária a comprovação da culpa por danos causados aos cidadãos em virtude da ação, omissão, erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício dos direitos do trânsito seguro. E aí, as entidades componentes do sistema, eles respondem de forma objetiva, sim ou não? Sim, respondem de forma objetiva. Mas, de forma objetiva quer dizer o quê? Independentemente da comprovação de culpa. Falei para vocês desde a legislação passada. Então, quando a letra B vem e diz que, sendo necessária a comprovação de culpa, não preciso demonstrar a culpa aí, certo? Eu não preciso aí demonstrar a culpa. Beleza? Parágrafo 3º do artigo 1º. Os órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos aos cidadãos em virtude da ação, omissão, manutenção de programas, projetos e serviços de que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Então, se a responsabilização pelos próprios termos da lei é objetiva, quer dizer que ela independe da comprovação da culpa, certo? Beleza, sei. Tu tá andando de ônibus, aí a porta do ônibus, no município, a porta aberta, tu caiu do ônibus, né? Se machucou, se ralou todinho.
Cabe ou não cabe a responsabilização? Cabe, né? Tu vai processar quem? O motorista? Não. Depende, tu tá onde? Tá na cidade, tá em Fortaleza? Processa a prefeitura de Fortaleza. Nesse caso, o que que acontece? Independe da comprovação da culpa, certo? Independe da comprovação da culpa. O que pode acontecer? O Estado, ele responde de maneira objetiva, independentemente da comprovação da culpa, vocês estudam esse direito administrativo, mas cabe aquela ação de regresso contra o agente dele, não cabe? Quando eu vou para a ação de regresso, aí a responsabilidade é subjetiva, necessita da comprovação de culpa, não é isso? É, muito bem. Letra C. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, não incluindo, nesse caso, a preservação da saúde e do meio ambiente. Não incluindo, não. Eu incluo, sim, essa proteção. Então, está errado quando ele diz não incluindo. Nesse caso, preservação de saúde e meio ambiente. Certo? D. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolada ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E aí, será que este é o conceito de trânsito? Parágrafo 1º do artigo 1º, ele traz isso. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. Então, pelos próprios termos do parágrafo 1º do artigo 1º, este é o conceito de o que seria trânsito. Então, aqui na questão de número 20, tu já pode colocar a letra D, certo? Tu já pode colocar a letra D. E vamos ver o erro da letra E. As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais, reservados os veículos estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. E aí, será que eu não aplico regra de CTB? Claro, eu não estou falando do CTB sendo aplicado a um veículo estrangeiro que está rodando lá no país dele. Mas se está aqui, eu aplico ou não aplico essas regras de CTB? Eu aplico nacionais ou estrangeiros, certo? É o artigo 3º. As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Então, o artigo 3º, ele não exclui essa ideia do veículo estrangeiro, não. Por isso é que o gabarito aí seria a letra D. Todo mundo entendeu? Posso passar para frente? Pronto. Questão de número 21. Assinale a alternativa correta no tocante ao CTB. A. A conduta de dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação configura crime, gerando ou não perigo de dano. Essa questãozinha aí, 21, já é boa, porque ela cita todos os artigos, né? Então, o 309 fala da ideia de conduzir ou dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão. Ou seja, tu tá dirigindo sem carteira. Isso daí é crime? É, né? Mas, configura crime gerando ou não perigo de dano. Dirigir veículo, vou colocar aqui porque vai servir para outra questãozinha. Dirigir veículo, né? Automotor. Se tu tá dirigindo esse veículo automotor sem permissão, certo? Sem permissão, vai ser considerado crime, mas, presta atenção. Isso daqui é um crime de perigo concreto, o 309. Gerando ou não perigo de dano, não. Tem que gerar perigo de dano. Então, eu tenho que ter o perigo de dano. Não é só dirigir, não, tá certo? Não é só dirigir, não. Então, aqui eu tenho que ter o perigo de dano. O artigo já está mencionado na própria questão, no próprio item, por isso está errado.
porque ele diz que gerando ou não perigo de dano. B. A única possibilidade de configuração do crime de embriaguez ao volante, 306, é por meio da constatação de concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool, né, por litro de sangue, ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Não, ó. Nesse caso, o próprio comando da letra da lei, esse percentualzinho de 6 decigramas e de 3 miligramas está correto de álcool? Tá. Letra da lei, tá certo? Mas quando ela diz que a única possibilidade é essa, né? É a única possibilidade quando tu chega lá, tu é parado na blitz. E aí tu diz, não vou soprar o teste do bafômetro, não vou. Aí a pessoa diz assim, não, beleza, eu não constatei isso daqui no bafômetro, que tu estava embriagado, mas tu tá cambaleando, tu foi abrir a porta do carro, caiu tu e a cachaça ainda caiu na tua cabeça. E aí, porque eu não constatei isso daqui, eu não vou ter crime? Não. Lá no artigo 306, que está mencionado aí, se os outros sinais indicam, por exemplo, que tu está embriagado ao volante, eu tenho outros sinais lá que indicam, inclusive o 306 ele vai citar algumas hipóteses, eu posso configurar sim. Então a letra B está errada porque ela diz que a única possibilidade de configuração é essa. Não é a única possibilidade. C. Mesmo sem resultar dano potencial em incolumidade pública ou privada, é crime participar na direção de veículo automotor em via pública de disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Racha. Bora ali, dar umas carreiras ali, fazer um pega, né? Fazer um pega, bora ver quem dirige mais ligeiro. Nesse caso, mesmo sem resultado potencial, a incolumidade está errada. Eu tenho que ter o quê? Risco, tem que resultar risco, certo? O artigo 308, ele traz essa ideia que tem que gerar o quê? Risco. Beleza, passar para frente. Deixa eu só abrir aqui o 308 rapidinho, num segundinho, mas não quer abrir, então tudo bem, que esse código tem vontade própria. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, perícia não autorizada pela legislação competente, gerando situação de risco. Então, quando eu falo aqui para vocês, certo? Quando eu falo aqui para vocês na ideia do racha, ó, o crime de racha, o aspas que é maior do que a letra. Nesse crime de racha, isso tem que causar o quê? A situação de perigo. Tava de madrugada fazendo racha. Ninguém viu, não tinha ninguém no meio da rua, ali não era nenhuma rua, era uma estrada que ninguém passa. Não é, tem que gerar risco, certo? Então, ó, D. O condenado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, além da pena privativa de liberdade, sujeitar-se-á obrigatoriamente a pena criminal de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Na verdade, esse item aqui, ela é meio confuso, ele é meio confuso, mas a banca é da VUNESP, certo? É da VUNESP, uma banca bem parecida com a INDECAM. Considerou errado. Só que se vocês pegarem o artigo 303, vocês vão ler que tem, né? Pena privativa de liberdade e o agente ele vai ter a suspensão. Então, nesse caso, a VUNESP ela considerou que essa suspensão, por mais que faça parte da pena, tem pena privativa e a suspensão da habilitação, isso não é obrigatório. Então, ela considerou errado por esta palavra obrigatoriamente, tá certo? Ela considerou errada pela palavra obrigatoriamente. Falando dessa ideia de lesão corporal, vocês têm que... Não, não, ó. 300 e quanto aí? 300 e... 303. Cadê? Há 2 anos. Ah, sim, ou proibição de se obter. Sim. Ou proibição de se obter. Um ou outro. Aí tá dizendo obrigatoriamente, né? Muito bem, senhor. Meu assessor é demais. Então, sim, voltando ao que eu estava dizendo.
Quando trata de lesão corporal, não é? Quando trata de homicídio culposo, lesão corporal, homicídio, e é na direção de veículo automotor, vocês têm que prestar atenção, porque pelo princípio da especialidade eu saio daquela regra do Código Penal e eu venho aqui para a regra do Código de Trânsito Brasileiro, não é? Então, tu tá dirigindo teu veículo automotor, atropelou a pessoa, matou a pessoa. Então, aqui, pelo princípio da especialidade, cai no CTB. Cai no CTB, certo? Que só poderia ser. É crime trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, gerando perigo de dano. Também tem que gerar perigo de dano, também é crime do artigo 311. Letra E, certo? Gerando perigo, letra E, tá? Perfeita, maravilhosa, correta. Mais uma vez, para quem chegou depois aí no nosso canal do YouTube. Pulamos algumas questões do CDC, porque o edital estava de maneira específica e a tia não colocou de maneira específica nas questões. Vai ser perdido? Claro que não, sai para outra coisa. Então, por isso que nós vamos deixar para o final, né? Só um pouquinho, ó, da 12 até a 19, coisa pouca, besteira. Até a 19, nós vamos deixar para o final da aula. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, assiste também, porque você não tem que querer, vocês são concurseiros, tem que assistir a aula. Então, ó, vai ficar para o final, certo? Beleza? Bora para 21. 21? Ah, não botei fogo gabarito. Que é a letra E, né? Onde foi que eu botei? Olha, tá vendo? Eu botei na 11, criatura. Foi na 21. É a letra D, a letra E. D, 22. Olha, Matheus Coisa, meu juiz. 22. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, não constitui crime os seguintes procedimentos. A. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo COTRAN. De fato, daí não vai ser crime, não. Vai ser uma pequena infração de trânsito. Tá? É só uma besteira. Não é, minha pessoa. Eu vou ali no Pinheiro. Peraí, que eu tenho que vestir minha roupa, botar minhas botas, botar. Né? Não tem essa. Então, ó, 244. Tem que vai. Pessoal, nem de capacete. Avalie. Coisa. 200. Não é. Ah, mas rapaz, 244, 1. Isso daí não é crime, tá certo? Já pode marcar. Aí é trabalho demais pro ser humano. É melhor ir a pé, né? Letra A. Era pra multar? Ah, pois é, também acho. Também acho. Por quê? Porque todo mundo pode dispor da sua própria. Não é, rapaz. Ah, Maria. Melhor é a visão, né? Bem. Ah, Maria, gente, olha, vocês não fiquem gravando e dizendo que eu tô falando aqui as coisas. Letra B. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para, agora sim, né? Para fugir à responsabilidade penal ou civil que ele possa ser atribuída. Agora sim, tu tá fugindo, tu tá quando a pessoa atropelou a pessoa e fugiu. 305 o crime, viu, meu assessor parlamentar? Olhei o crime depois. C. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública. Ou seja, tu se tacou na pessoa, a tua obrigação é prestar socorro. Pode ser, professora, que a pessoa seja impedida naquela hora a prestar socorro, por algum motivo super justificável. Pois tu tem que ligar, chamar ajuda, né? Chamar as autoridades. Se tu se omite aí de forma totalmente injustificada, vai ser crime. 304, vai ser crime. D. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Falei ainda agorinha, Cristão. Se tu tá praticando lesão corporal, ó, eu disse, pelo princípio da especialidade, sai da regra do Código Penal e entra no CTB, é o 303, certo? É o 303. Bom, entendeu? Pronto. Letra E.
dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. Ó, tá aqui, bem bonitinho, na lousa. 309, é um crime de perigo, né? 309. Todo mundo entendeu? Coisa fácil. Pronto, entendeu, né? Agora você vai responder a outra. Vamos para a questão 23. Vamos para a questão de número 23. A questão de número 23, ela vai dizer o seguinte. Em relação à lei, né, que trata dos crimes de trânsito, assinale a correta. A. De acordo com a referida lei, constitui crime de trânsito punido com detenção a conduta do agente que trafegue em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, gerando perigo de dano. Vimos isso daqui ainda agorinha. Se a pessoa está trafegando, né, ali nas proximidades da escola, numa velocidade incompatível, isso vai ser crime? Vai. Agora resta saber o quê? A pena. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros, estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. É importante que tu saiba que isso daqui é um crime de perigo. Detenção de 6 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Então, ó, a letra A da questão de número 23 está perfeita nos moldes do artigo 311. É um crime apenado punido com detenção, sim, certo? Então é só tu botar a letra A e ir para frente e passar para frente. Coisa fácil dessa. Letra B. Não há na lei previsão de pena de reclusão, sendo os crimes previstos punidos com detenção ou multa. Se tu está, por exemplo, conduzindo o teu veículo embriagado lá no 302, é reclusão, certo? Então, dizer que não há na lei previsão de reclusão, tá errado. Existe sim, existe previsão sim. C. Não é prevista entre as penalidades constantes na lei multa reparatória, ou seja, eu não posso pagar multa de reparação de dano por um acidente de trânsito. Posso não? Claro que eu posso. O artigo 297 traz. Posso sim pagar multa. D. Consoante essa norma, é circunstância que pode agravar a penalidade do crime de trânsito, conforme a apreciação subjetiva do juiz, ter o condutor do veículo cometido a infração sobre a faixa de trânsito destinada a pedestres. Nesse caso, é causa de aumento de pena, sim, está no 2986, mas a questão está errada, porque o gabarito é A e não poderia ter outro item certo. Porque ela diz, conforme a apreciação subjetiva do juiz. Na verdade, não é conforme essa apreciação subjetiva do juiz, se ele aumenta ou não a pena, certo? Uma das críticas que a doutrina faz ao legislador em relação aos crimes de trânsito se relaciona à ausência de previsão legal de benefício ao condutor do veículo que, após a prática da infração, preste pronto e integral socorro à vítima. E aí, se ele prestar socorro à vítima, não dá em nada, é assim. Olha o 301. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto socorro à vítima. Ou seja, tu tacou ali na pessoa, né? Tu se tacou ali na pessoa, atropelou aquela pessoa. Só que tu não foi omisso, tu não pode ser omisso. Tu for omisso, tu responde pela tua omissão, pelo crime. Mas agora, se tu prestou socorro à vítima, o que o artigo 301 diz? Tu vai ser beneficiado pela tua boa ação. O que acontece? A lei diz que não vai caber flagrante, né? Não cabe, não se imporá flagrante. Tu não vai ser preso em flagrante
e tu não vai pagar o quê? Fiança também, né? Não cabe fiança. Quer dizer que eu não posso ir para casa? Não vou exigir a fiança de tudo, vai para casa de graça. Tô dizendo que vai ser um crime inafiançável que tu vai ficar preso. Tô dizendo que eu não vou exigir fiança de tu, vai para casa, meu filho, porque você prestou socorro. É assim, certo? Então, quando o item vem e diz que o agente ele não vai ser beneficiado por nada, tá errado. Eu nem vou prender ele em flagrante, eu nem vou cobrar dele a fiança. Ele que vá para casa bonitinho, gratuitamente. Questão de número 24. Nos termos da lei, né, Código de Trânsito, com relação à suspensão do direito de dirigir, é correto afirmar que, nesse caso, o que acontece? Essa aqui também é a questão da Polícia Civil lá de São Paulo, da VUNESP, certo? Letra A. A sua imposição elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Eita, professor, que questão horrorosa. Pois é, né? Vamos anotar o artigo, anotar o que está errado e ir embora. 261, parágrafo terceiro. Como é? Peraí. Não. Tá certa, né? A letra A. 261, parágrafo terceiro. Deixa eu só conferir aqui. 261, parágrafo terceiro, vai dizer que a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Então, é letra de lei essa daí, a letra A, que é o artigo 261, parágrafo terceiro, certo? Essa questão aí não mede muito conhecimento de ninguém, não, mas vamos lá, né? Caiu. B. Somente é imposta ao infrator que atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. Não é somente, o artigo 261 vai trazer os casos lá bem bonitinhos, tá? Não é somente nessa situação aí, não. Letra C. A sua imposição implicará na devolução da Carteira Nacional de Habilitação somente após 6 meses do cumprimento da penalidade e do curso de reciclagem. Artigo 261, parágrafo 2º. Olha o que é que ele vai dizer para tu. Artigo 261, parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, achei isso. A Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Ou seja, ele cumpriu a pena dele, fez o curso de reciclagem dele, tá prontinho, bonitinho, a habilitação dele é devolvida imediatamente. Aí a letra C diz que ela vai ser devolvida após os 6 meses do cumprimento da pena dele. Não é após 6 meses. Cumpriu a pena, fez a reciclagem, imediatamente devolve, certo? Parágrafo 2º do 261. Letra D. Não é considerada uma penalidade, mas uma medida administrativa que somente poderá ser imposta após o devido processo legal, assegurando-se ampla defesa e contraditório. A suspensão, ela é uma penalidade sim, tá certo? Não é uma medida administrativa, não, é uma penalidade. Os prazos para sua aplicação poderão variar de 6 meses a 4 anos. Na verdade, o prazo ele vai variar de acordo com o caso, tá certo? O prazo ele vai variar de acordo com os casos que estão estabelecidos lá no artigo 261. Então, não tem essa regra que só varia de 6 meses a 4 anos, não. Tem os prazozinhos lá no 261, tá bom? Beleza? Tudo ok? Tudo certo? 25? Coisa fácil. Vamos para a questão de número 25. Vamos para a questão de número 25, que vai dizer o seguinte, só lembrando, para quem chegou depois que tá olhando para a lousa e viu este buraco bem aqui. Por que que é? Porque tu, olha aí, não sabe. Eu vou te dizer agora por que é que tá banguelo aqui o quadro. Por que é? Porque o meu excelentíssimo senhor assessor jurídico, senhor Daniel, ele disse assim, professora, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, vai limitar as questões. E o que é que eu coloquei aqui? Todas elas,
tem limitado, do jeito que tá no edital. Então, ó, tem estudo sobrando, tem estudo sobrando. Então, de forma proposital, eu pulei para 21, para o CTB, e no finalzinho a gente volta para cá, tá certo? Porque tem coisa a mais do edital. Então, como eu disse, né? Vai servir? Claro que vai, né? Vamos estudar mais. Mas para quem não quiser, pula logo ao que interessa e depois fica aí só para quem quer o finalzinho, certo? Beleza? Entendeu agora? E, ó, lembrando para tu também que tá no online, bonitinho no YouTube, que daqui a pouco tu já sabe que a nossa transmissão, tu tá aqui todo dia, que a nossa transmissão vai ser cortada, tu sabe. Professor não tá sabendo não, pois é. Vou te contar, vai ser cortada e só vai continuar para quem tem um intensivão lá pelo nosso site. Como é que tu faz para adquirir? Vou te dizer agora. Tu manda um WhatsApp, tu manda um WhatsApp para um desses números que está aparecendo aqui na sua tela. Não estou usando o WhatsApp, pois tu aponta a tua câmera para este QR Code que está bem aqui e tu adquire o intensivão, tua preparação bonitinha, online, completa, que tu daqui não pode estar aqui no presencial. Lá tu vai ter todas as transmissões do YouTube, Papa Charlie, simulado, um bocado de coisa, TAF, discursiva. Então, ó, tem que fazer isso para continuar até o final da nossa aula, certo? Beleza? Vamos para frente, então. Questão de número 25. A questão de número 25 vai dizer o quê? Notícias a respeito de acidente de trânsito envolvendo gestão de bebida alcoólica são comuns na mídia nacional, de fato. A respeito da lei federal, tarará, é correto afirmar, letra A, dirigir sobre a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é considerada infração gravíssima. Professora, eu lacei. Infração gravíssima. Está no 165. Letra de lei, certo? É infração gravíssima, tu tá dirigindo. Embriagado. Lembrando que aqui, ó, tanto a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? Entra drogas também? Entra. Se gerar dependência, o que gerar dependência? Se gerar não. O que gerar dependência entra. B. Não. Café do concurseiro. Entra, não entra. B. Recusar-se a ser submetido à perícia médica legal é considerado crime, estando acusado sujeito à detenção. Ó, ele não vai ser obrigado não, certo? Ele não vai ser obrigado a se submeter à perícia médica não. Por quê? Nós já sabemos, princípiozinho bem bonitinho, como é o nome? Da não autoincriminação, né? Do nemon tenetur se detegere. Eu falei isso aqui lá na militar ruim, né? O quê, menino? Então, ó, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Crime não vai ser, mas vai ser considerado infração gravíssima, né? Porque nem tudo são flores na vida do ser humano. Então, não vai ser crime, mas vai ser infração, tá certo? B, pronto. 165A. C. A verificação de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool etílico é de competência exclusiva do perito médico. Ó, eu disse a tu tá dirigindo bêbado. Eu preciso de um perito lá para constatar que tu tá dirigindo bêbado. Não, a verificação da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, ela pode se dar de diversas formas. É o que eu te disse. Tu parou lá na Blitz, não quis fazer o bafômetro. Se tu abriu a porta do carro, caiu, porque tu foi botar o pé lá para descer, sem equilíbrio nenhum. Caiu, o litro de cachaça caiu na tua cabeça. Não é não uma maneira de comprovar que tu tá embriagado. Pois então, né? Não... Nesse caso, não tem, né? Exclusiva do perito legista, não. 306 para segundo. D. Alcoolemia acima de 0,3 decigramas, falei agora e também desse negócio aí, de álcool por litro de sangue é considerado crime sujeito à reclusão. Quando eu falava lá das decigramas, era 0,3? Era 6, certo? Igual ou superior a 6. Falei lá na outra questão. Concentração inferior a 6 gramas de álcool por litro de ar alveolar
estão dentro das margens de tolerância disciplinadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Não tá, né? Lembra que quando eu falo 0,6 gramas, tá errado, certo? Então, gabarito aí, letra A. Entendeu? Pronto. Sim, muito bem. 26, vamos para 26. São 8 horas, é? Exatamente. Vamos para a questão de número 26. Em análise ao Código Trans brasileiro, com base nas alterações provocadas, a materialidade. Se eu conseguisse virar a folha aqui. A materialidade. Ai, Jesus. Do ilícito previsto no artigo 306, né, que é dirigir o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outras substâncias psicoativas que determine dependência. Letra A. Se concretiza apenas por exame de alcoolemia, acabei de dizer para tu, eu tenho outros meios, não tenho? Tenho, eu tenho um exame toxicológico, eu tenho um exame clínico, eu tenho perícia, eu tenho vídeos, eu tenho prova testemunhal, eu tenho diversas maneiras, tá certo? De comprovar, não apenas um exame de alcoolemia. B. Se concretiza, se resulta em acidente com vítima. Não preciso desse acidente com vítima para configurar aqui. Tu tá dirigindo com a capacidade alterada, né? Nesse caso, não preciso de vítima, tá certo? Lá do 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outras substâncias psicoativas que determine dependência. Então, falei de vítima? Não falei. Tá certo? Letra D. Letra C eu já li? Letra... Menino. É a C da 26, eu tô lá na 28. Letra C da 26. Se concretiza independentemente da submissão do condutor a exame, admitindo-se a comprovação por vídeos, testemunhos ou outros meios de prova admitidos. E agora? Tá correto, porque eu não vou ter única e exclusivamente esse exame, eu posso ter outro meio de provas, vídeos, testemunhas, que comprovem que aquela pessoa está dirigindo embriagada. D. Somente se aplicará a condutores habilitados? Não, está dizendo que é dirigir o veículo com a capacidade alterada. Não está falando que obrigatoriamente tem que ter habilitação? Está errado. E a letra E. Se concretiza apenas na esfera administrativa, revertendo-se em imposição de multa. Que conversa é essa? Não é só na esfera administrativa, é na esfera criminal, é crime. Eu vou colocar esse 306 aqui, porque lá no finalzinho do CTB, tu vai precisar diferenciar esse artigo com outros dispositivos que eu não vou agora dizer quais são, porque senão tu vai saber a resposta lá no final. Mas, ó, nesse caso aqui, do 306, ele está dirigindo o veículo com capacidade psicomotora alterada, né? CTB. O agente, ele está dirigindo. Ele está dirigindo o quê? Um veículo automotor, não é isso? Com a capacidade alterada. Veículo automotor. Conduzir, dirigir. Veículo automotor. Certo? Com capacidade alterada. Vai cair no CTB. Por que eu estou colocando essa aqui? Porque nós vamos ter lá no final outra regrinha, já tu vai entender, mas memoriza. Que aqui é quando tu está conduzindo um veículo automotor, um veículo que tem motor, e cai no CTB, tá certo? Beleza? 27. A velocidade média permitida na rua A é de 50 km. Y, conduzindo seu veículo a 120 km pela rua A, atropela Z, provocando-lhe lesões corporais. Diante do exposto e considerando que Y cometeu crime culposo de trânsito nos termos da lei, é correto afirmar que a conduta de Y
tipifica crime de. Então, ó, nesse caso, se ele atropelou porque ele estava numa velocidade acima do normal, a questão diz que ele atropelou, causou lesões corporais culposas, não foi? Causou lesões corporais culposas. Eu vou ler aqui um artigo para tu, que tu vai precisar dessas informações para responder o item. Vamos lá. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, que é o 291, previstos nesse código, aplica-se as normas gerais do Código Penal, do CPP, e estes capítulos não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099. Ou seja, a questão, o artigo 291, ele está dizendo que aos crimes cometidos previstos nessa lei, eu vou aplicar. Ó, eu vou aplicar o CP, eu vou aplicar o CPP e eu vou aplicar ainda o GCRIM. Naquilo que não for contrário, tá certo? Naquilo que não for contrário. Mas, ó, o parágrafo 1º diz: aplica-se aos crimes de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da 9.099. Ou seja, a composição civil dos danos, né? A lesão corporal culposa, que a competência lá do artigo 88 do GCRIM é de ação pública condicionada à representação, vem trazendo essas regras. Eu posso aplicar, resumindo, eu posso aplicar o GCRIM, mas, ó, exceto se o agente estiver, ou seja, nesses dois casos que eu vou ler aqui, eu não posso aplicar essas regras. Primeiro, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, mesmo ele estando dirigindo ali, se ele matou a pessoa, causou a lesão corporal, mas ele estava alcoolizado, eu não posso, por exemplo, aplicar os institutos despenalizadores da 9.099, entenderam? 2. Participar em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobras de veículo automotor não autorizada, ou seja, se ele atropelou essa pessoa, causou essas lesões corporais, praticando o quê? Praticando racha, também não aplico esses institutos. E agora, tu vai ver que é a resposta. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para vias de 50 quilômetros. Ou seja, na questão está dizendo que a via era de 50 quilômetros, ele estava a quanto? A 120. Então, com essas informações, tu já sabe o quê? Que a lei, ela autoriza, não é? A lei, ela autoriza, mas ela traz algumas ressalvas. Salvo, ó, se ele estava fazendo racha, se ele estava numa velocidade inadequada para uma via de 50 quilômetros, né? Ou ainda, se ele estava sobre a influência de álcool, ele estava sobre a influência de quê? De álcool ou de drogas. Eu não aplico. Com essas informações, eu não aplico. Então, vamos lá. Vamos procurar a resposta. Letra A. Ele vai responder pela lesão corporal culposa. Isso ele vai, né? Ele responde pela lesão corporal culposa. Porque estava em alta velocidade, a própria lei diz, ó, provocando-lhe lesões corporais. Aí lá embaixo diz, cometeu um crime culposo. Então, lesão corporal culposa está certo. Na direção de veículo automotor. De ação pública condicionada e com possibilidade de aplicação da composição civil dos danos. Onde é que eu tenho as composições civis dos danos? Na 9.099. Então, ó, eu não aplico, já que ele estava numa velocidade superior. Aonde é que eu trago que a lesão corporal culposa é pública condicionada? Na 9.099. Então, aqui, ó, beleza. Ele praticou lesão corporal culposa,
Mas a ação dele vai ser o quê? Pública incondicionada, porque a condição está lá na 99 e eu não aplico. E eu não tenho composição civil de dano também não, porque a composição de civil de dano está na 9.099 e eu não aplico por causa da velocidade dele. Entenderam? B. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor de ação pública condicionada, é incondicionada, e com possibilidade de aplicação de transação penal, prevista na 9.099. Eu também não tenho transação penal nesse caso. C. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, perfeito até aí. De ação pública incondicionada, também está correta. Não sendo possível a transação penal prevista na 9.000, não é não. Porque ó, eu não aplico a condição de procedibilidade da ação, eu não aplico a transação penal, eu não aplico a composição civil dos danos. Por quê? Porque ele está nesses casos aqui, ele está num desses casos aqui, certo? Beleza. Então, ó, letra C. Vocês entenderam essa questão? Letra C. Ô, coisa fácil, né? Aí vem a D e diz que lesão corporal de ação pública incondicionada e com possibilidade de aplicação da composição civil. Não tenho aplicação da composição civil, porque isso daí é Instituto da 9.099. E a letra E, tentativa de homicídio na direção de veículo automotor. Não tem nada de tentativa de homicídio no crime culposo que ele cometeu. Então, não tem dolo de matar ninguém aí. Tá errada a E. Certo? Posso passar para frente? Deixa eu beber um golinho de água. E aí eu passo para frente. Vamos para a 28. Questão de número 28 vai dizer o quê? O motorista dirigia seu veículo automotor pelas ruas de sua cidade sob a influência de cocaína. Com os reflexos comprometidos, atropelou uma pessoa que passava pela faixa de pedestres, tendo, no entanto, prestado imediato socorro à vítima, que sofreu apenas ferimentos leves. Ou seja, ele estava de moto, drogado, né, sob efeito de drogas, bateu na pessoa e essa pessoa sofreu lesão corporal leve. Resumindo, é isso. A perícia constatou que o condutor transitava em velocidade superior à máxima permitida para a via estabelecida, em 50 quilômetros. Então, nesse caso, ele causou ou não causou lesão corporal leve? Causou. É esse mesmo desenhozinho aqui. Eu aplico regras do CP, do CPP e do GCRIM naquilo que não for contrário. Porém, além de ele ter praticado esse crime sobre a influência de drogas, ele ainda estava numa velocidade superior para essa via de 50 quilômetros, não é isso? Ele cai aqui, ó, em 2 requisitos. Então, vamos lá. Nos termos do CTB, assinale a opção correta, letra A. Como se trata de infração de menor potencial ofensivo, não deverá ser instaurado inquérito para apuração de fato, mas tão somente a lavratura de termo circunstanciado. Tem nada a ver aí, certo? Não tem nada a ver não, eu vou instaurar inquérito policial sim. Letra B. Havendo composição dos danos civis entre o condutor e a vítima do atropelamento, o acordo a ser homologado acarretará a renúncia do direito de queixa ou representação. Não tenho, beleza, tá o conceito bonitinho da composição civil dos danos, não é? Mas não cabe a composição civil dos danos, porque eu não aplico a composição civil dos danos, porque ela está prevista no GCRIM. E ele ele sai por ele estar nessas circunstâncias. D. C. O fato narrado só se tornou criminoso em razão do atropelamento, uma vez que a simples condução do veículo automotor em via pública sob a influência de cocaína, ao contrário da influência do álcool, não é crime. E aí, ó, dirigir veículo automotor com a capacidade alterada, seja por álcool, seja por drogas, tu cai no CTB sim, tu cai sim aqui no artigo 306. Então, a letra C, qual é que eu li? A letra 28B, quando ela diz que o fato narrado só se tornou crime em razão do atropelamento, tá errado. Não foi só porque ele atropelou, era porque estava dirigindo embriagado, drogado, certo? D.
não será imposta prisão em flagrante ao condutor do veículo pelo crime de trânsito. No entanto, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. O que ele fez lá em cima? Passava pela faixa, tendo, no entanto, prestado imediato socorro à vítima. Ele prestou imediato socorro à vítima, ó. Não vai ser o quê? Preso em flagrante. Nesse caso, eu vou instaurar, mesmo que não haja essa prisão em flagrante, eu vou instaurar o inquérito policial? Vou, né? Eu vou instaurar o inquérito policial, mas ele não vai ser preso em flagrante, nem pode ser exigido fiança para ele, porque ele prestou imediato socorro, de acordo com o 301. Então, nesse caso, a letra D tá perfeita. Aí vem a E. Segundo o CTB, não é criminosa a omissão do motorista que provocou o acidente e deixou de prestar imediato socorro à vítima, que teve morte instantânea por ser inútil o ato. Não. O próprio artigo 304, no parágrafo único, ele traz essa ideia, certo? Da omissão ser relevante, tá certo? Então, aí, o gabarito letra D. Todo mundo entendeu? Posso passar para a frente? Pronto. Então, vamos lá. Bora para a próxima questão. Questão de número 29. Ao manobrar veículo automotor no interior de uma garagem particular, Felisberto descuidadosamente atropela a amiga Marivalda, que orientava a manobra, o qual sofre lesões corporais de natureza leve. Durante a investigação do fato, descobre que Felisberto não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores. Contudo, logo depois... Não possuía permissão e habilitação para dirigir veículos automotores. Contudo, logo depois, a vítima comparece à delegacia de polícia e se retrata da representação anteriormente oferecida. Passando 6 meses, é correto afirmar que Felisberto... Bora entender essa questão aqui todinha. Vamos entender. Qual foi o crime praticado pelo Felisberto? Lesão corporal culposa da amiga dele, não foi? Pronto. Então, aqui, ele praticou uma lesão corporal culposa, certo? Ele praticou uma lesão corporal culposa. Deixa eu só ler aqui. Meu amigo comentou, interior do seu garagem particular, Felisberto descuidadosamente atropela a amiga Marivalda, que orientava a manobra, que sofre lesões corporais de natureza leve, certo? Durante as investigações do fato, descobre que Felisberto não possuía permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Pronto. Contudo, depois da vítima comparece à delegacia e se retrata cabalmente. Quando eu estou falando dessa ideia de lesão corporal, certo? Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, aumenta-se a pena privativa de liberdade, bem bonitinha e tal. O que aconteceu? O que aconteceu nesse caso em tela? Eu tenho 2 ideias. Ela representou e depois ela foi lá e tirou a representação. Vocês já sabem que dentro desses casos, eu não aplico inclusive, a condição de procedibilidade da 8.099, não é? Então, a lesão corporal culposa nesses casos aqui, ela vai ser pública e incondicionada. Vamos lá. O que o artigo 25 do CPP, o artigo 25 do CPP, ele fala a respeito da retratação. O que o artigo 25 do CPP, ele fala a respeito, ela retratou, né? Deixa eu só conferir aqui. Não, depois da vítima comparece à delegacia, se retrata, pronto. Da representação. O que nós aprendemos da retratação? Que a retratação, em regra, não sendo crime de violência doméstica, ela é possível até o oferecimento, né? Oferecimento da denúncia, não é isso? Da denúncia. Se eu estiver falando de Maria da Penha, é até o recebimento. Mas se eu não estiver falando de Maria da Penha,
é até o oferecimento da denúncia. Então, a pessoa pratica um crime, vai lá e diz, não quero mais essa representação. Pronto. Porém, a gente tem que analisar aqui, para a questão, outro ponto relevante. Ó, ele traz a ideia de delegacia se retrata cabalmente anteriormente oferecida. Representação anteriormente oferecida. Passando 6 meses, é correto afirmar que Felisberto. Nesse caso, a retratação da renúncia, certo? A retratação, ela vai ocasionar a extinção da punibilidade. Ou seja, o que é a extinção da punibilidade? Se a pessoa foi lá e se retratou, o Estado ele não pode mais fazer nada, porque a pena do agente está extinta. Essa ideia tu vai encontrar lá no artigo 107 do Código Penal. Essa ideia aqui tu vai encontrar lá no artigo 107 do Código Penal, certo? Além disso, quando eu estou tratando de ações, quando eu estou tratando de ação pública condicionada, ou se eu estiver falando de ação pública ou de ação privada, certo? Ação pública condicionada ou ação privada, quanto tempo tem a pessoa para buscar a sua garantia junto ao Estado? Ela terá 6 meses, é um prazo decadencial. Ela terá um prazo de 6 meses. 6 meses contados de quê? 6 meses contados, do conhecimento, não é do crime, é do conhecimento da autoria. Professor, o que é que acontece? Essa pessoa, ela não representa também, ela não vai atrás da ação dela em 6 meses. Isso daqui, da mesma forma que isso daqui, gera a extinção da punibilidade. Gera a extinção da punibilidade, da mesma forma. Então, por quê? Porque esse prazo aqui eu vou chamar de um prazo decadencial. E a prescrição, a decadência, gera a extinção da punibilidade, certo? Então, bora lá. Nesse caso, houve a retratação e também pergunta o que é que pode ser feito depois de 6 meses, né? A questão fala isso. Letra A. Poderá ser criminalmente responsabilizado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor? Pode ou não pode? Não pode, que extinguiu. B. Não pode ser criminalmente o quê? Responsabilizado, porque a pena dele está extinta, extinção da punibilidade. C. Poderá ser criminalmente responsabilizado por contravenção penal de dirigir veículo sem habilitação. D. Poderá ser criminalmente responsabilizado por dirigir veículo automotor sem permissão. Ou a letra E. Poderá ser criminalmente responsabilizado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada. Então, nesse caso, o gabarito bonitinho da banca da questão é a letra B, onde não cabe a responsabilização do agente. Para frente, vamos para a questão de número 30. Acho que vai dar tempo de terminar o CTB todo antes do intervalo. Vamos ver a questão de número 30. A. Depois de consumir cocaína e sob o efeito dessa substância, conduzir uma pequena embarcação a motor de sua propriedade na praia, expondo a risco a incolumidade de outrem, com as manobras perigosas que fazia. Pode-se afirmar assim que a praticou. Eu posso apagar essa ideia bem aqui? Só para eu continuar isso daqui? Pronto. Então, Isso, é isso mesmo que eu queria falar. Por isso que eu escrevi isso daqui, Por isso que eu coloquei isso daqui, eu disse, já vocês vão entender por que eu coloquei isso daqui. Porque o CTB, no artigo 306, ele traz a conduta criminosa
daquela pessoa que está o quê? Dirigindo um veículo automotor, porque eu tenho um código de trânsito, não é? Então, aqui, se tu está dirigindo um veículo automotor com essa capacidade alterada, tu cai no CTB. Mas presta atenção o que é que o A estava fazendo. Ele estava conduzindo embarcação. Ó, o CTB, ele vai tratar nessas hipóteses do veículo automotor. Presta atenção o que ele estava conduzindo. Agora, a lei de drogas, de tóxicos, vai cuidar, vai tratar não de veículo automotor, vai cuidar de quê? Aeronaves e embarcações. Então, basta tu analisar. Será que ele estava com essa capacidade alterada, mas ele estava dirigindo um veículo automotor? Se for veículo automotor, cai no CTB. Se for aeronave ou embarcação, cai na lei de drogas. Nesse caso, ele estava dirigindo uma pequena embarcação a motor, não era um carro. Então, ele sai do CTB. Letra A, crime de direção perigosa prevista no CTB? Não. Letra B, contravenção penal de direção perigosa? Também não. C, crime previsto na 11.343, Lei de Drogas. E a letra D, mera infração administrativa. Ele cai no artigo 39 da Lei de Drogas. Então, nesse caso, ó, ele estava dirigindo uma embarcação, não era um veículo automotor. Por isso que ele cai na Lei de Drogas. Letra C é o nosso gabarito. Entendido? Isso daí que confunde a cabeça do indivíduo. Para frente. 31. Faz quantos minutos, senhor William? 31. Quando conduzia veículo automotor sem culpa, fulano atropela um pedestre, deixando de prestar-lhe socorro, constituindo tal conduta em tese a prática de... Então, vamos direto ao ponto dessa questão, né? Se ele atropelou uma pessoa e não prestou socorro, ele responde dentro do CTB? Responde. Ele responde pela omissão, não é? Ele vai responder bem bonitinho pela omissão de socorro. Olha o 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixa de solicitar auxílio à autoridade pública. Ou ele socorre ou ele chama ajuda, meu filho. Se ele não faz nada, se ele se omite, ele responde pela omissão. Letra A diz que é omissão de socorro, mas ela traz a ideia do CP, não pelo princípio da especialidade. Ele responde dentro do CTB e não no Código Penal. B, lesão corporal culposa com aumento de pena, previsto no Código Penal. Não, certo? Letra C, expor a vida de outrem a perigo, previsto no CP, também não. Letra D, omissão de socorro, prevista no artigo 304. É ou não é omissão de socorro do 304? É, sim. E a letra E, lesão corporal culposa na condição de veículo automotor com aumento de pena, previsto no 303. Então, nesse caso, ele deixou a questão, ela amarra no fato de ele ter deixado de prestar socorro. Ele responde na letra D, ou responde no CTB, certo? Pela omissão de socorro. Entendido? Vamos para 32 que dá tempo. Aí nós voltamos com o Código Eleitoral. Helder, após fazer uso de cloridato de cocaína, saiu pilotando o seu iate. Já matei. Estava usando aqui, né, capacidade alterada, estava dirigindo veículo automotor, aeronave ou embarcação. Se era um iate, é uma embarcação, não é um carro, né? Então, nesse caso, como estivesse efetuando manobras que colocavam em risco o tripulante de outra embarcação, foi abordado por uma patrulha marítima. Após sofrer busca pessoal em sua embarcação, foi conduzido à delegacia em face de restar provado o consumo de drogas ilícitas, não obstante não haver apreensão da mesma e do piloto não estar com a capacidade psicomotora alterada. Assim, Helder, na verdade, ele não estava com a capacidade psicomotora alterada, mas ele estava pilotando sob o uso de drogas, né? Letra A.
não praticou o crime em face da ausência da apreensão da droga ilícita e ele pilotando, não dá em nada, não. B, praticou uma contravenção penal, ele praticou crime. C, praticou crime previsto no Código de Trânsito? Não, porque eu estou falando de embarcação. D, praticou crime contra o meio ambiente? Essa é maravilhosa, né? Que crime contra o meio ambiente? E a letra E, praticou crime previsto na lei antidrogas. Exato. Se está falando que foi sobre tóxicos, se está falando de aeronave ou embarcações, cai na lei de drogas. Então, gabarita aí, letra E, da 32. Letra E. Certo, senhores? Ok? Tudo bem? Então, galera do YouTube, que ainda não adquiriu o intensivão, já sabe, tá aparecendo aqui embaixo o número e o QR Code, certo? Você que ainda não adquiriu, corre lá. E se tu não vai adquirir agora, infelizmente, ficamos por aqui. Até a próxima. E quem já tem e tá no nosso site, aguarda aí que daqui a pouquinho estaremos de volta. E a galera do presencial, mesma coisa. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Valeu, meu povo, e até a próxima.